Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Casos de Polícia e na presença da delegada, a doutora Raquel Galinatti, que é mais do que parceira aqui do nosso canal, vocês já a conhecem muito bem. E hoje nós vamos tratar de um tema interessante e que surgiu na mídia e deixou todo mundo aterrorizado, que é o caso do jogador Luan, do Corinthians, que foi agredido no dia 4 de julho dentro de um quarto de motel na Barra Funda, em São Paulo. Um grupo de 7 indivíduos que se autodenominaram como membros da torcida organizada Gaviões da Fiel do Corinthians. Esse grupo invadiu o motel no qual estava o jogador Luan, algumas mulheres e alguns amigos do jogador e agrediram não só o jogador, mas também como alguns amigos do Luan. E hoje nós vamos trazer todos os detalhes das investigações e todas as informações que nós temos até o momento sobre esse caso. E antes de começarmos, como de costume, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa polo branca e preta, uma calça cinza, meia preta e sapato social preto. Estou sentado em uma cadeira de plástico preta. No centro do canal Operação Policial, uma mesinha de centro com 2 canecas. A nossa convidada, a doutora Raquel Galinatti, tem cabelo castanho na altura do ombro, pele branca, batom vermelho, está usando uma camisa azul, uma calça verde e um sapato salto alto azul marinho. Atrás de nós, 2 luminárias e uma grande televisão que ficam passando as informações do quadro Casos de Polícia. Doutora Raquel Galinatti, agora estamos prontos. Seja mais uma vez muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada, é sempre uma honra conversar com você e com todos aqueles que estão nos acompanhando, porque realmente a gente vai falando sobre os detalhes que estão implícitos nos crimes. Com certeza. Doutora, aqui a gente tem um caso bastante triste, né, e que envolve o futebol, que na minha opinião, acho que na opinião de todos, é o esporte mais amado do nosso país, porque querendo ou não, envolve futebol, né? A gente tem o jogador Luan do Corinthians, que até então era do Corinthians, e ele foi agredido no começo de julho, dentro de um motel na Barra Funda, em São Paulo. O que de fato acontece nesse caso? Eu percebo que existe ali, chama muita atenção, porque a gente tem esse episódio, ele está envolvido atos, cenas de pancadaria e também suruba. E claro que quando a gente percebe situações em que sai da normalidade e que envolve algum astro, no caso é um astro do esporte, as atenções se voltam para esse episódio. É muito importante que a gente fale que uma situação dessa, com certeza, claramente, alguém que participou desta orgia sexual tinha, sim, informações ou passou informações para aqueles invasores. Isso é fato, porque geralmente as pessoas entram nos motéis dentro de carros, não entram a pé e nem em motos, né? Geralmente entram dentro de carros. Então, claro que a imagem ela fica preservada para um transeunte, para um passante ali da rua, poder identificar que aquele é um jogador de futebol. Então, é uma situação que claramente depende, as investigações estão realmente, já conseguiram identificar aqueles que foram os invasores, até pelo circuito interno do próprio estabelecimento. Ali hoteleiro, no caso, sim, conseguiu identificar que faziam parte, né, integrantes de uma torcida organizada chamada Gaviões da Fiel, mas o que a gente percebe é que esses atos de selvageria, de agressões, de barbáries, né, não podem permear o mundo do esporte. É isso que chama muita atenção. De forma reiterada, episódios que envolvem esses atos selvagens, violentos, estão ali permeando o mundo do esporte, que deve ser para entreter. O esporte ele foi feito para unir pessoas, para trazer entretenimento, não para causar brigas, crimes, transtornos e confusões. E a gente vê episódios assim... contra os jogadores, torcida contra torcida, fora dos estádios, dentro dos estádios, então realmente é bastante triste. A gente fica feliz quando a gente recebe uma notícia interessante do esporte, não sei, uma recepção mais calorosa, um amor da torcida, um jogo que deu tudo certo, né? Mesmo que o resultado não tenha sido o melhor para um dos lados, mas na minha opinião eu concordo com você, eu acho que a gente tem que ver o esporte de uma outra forma, né? E, doutora, na sua opinião, como que esses invasores que se autodenominaram
membros da Gaviões da Fiel, que na verdade é a maior torcida do Corinthians hoje em dia. Como você acha que eles conseguem entrar nesse motel? Eles invadem mesmo? Aí existe essa vulnerabilidade, porque quando estamos em repartições hoteleiras, claro que deve haver um circuito para que deixe aqueles hóspedes seguros, mesmo que de forma temporária ali, aqueles hóspedes dentro daquele estabelecimento hoteleiro, o motel no caso, deve estar seguro, porque faz parte ali do pagamento temporário, aquele contrato tácito, utilizar o local e, claro, esse local ele não pode estar amplo e vulnerável para que aquele que utiliza esse local hoteleiro seja vítima de um crime, até mesmo de um acidente. A gente sabe, a gente vai sair um pouquinho da esfera penal, vamos entrar na esfera civil. Quando estamos em um estabelecimento comercial, dentro de um shopping center, de uma grande magazine, se um acidente ali ocorre, numa escada rolante, muitas vezes esse estabelecimento ele é até processado na forma indenizatória para que ele arque com os custos do acidente que ele não deu causa nem ensejo. É como se fosse uma responsabilidade objetiva desse estabelecimento para poder amparar aqueles que optam utilizar esse estabelecimento para compras. É agregado ao valor do produto também a segurança daqueles que ali se encontram. Da mesma forma, a gente vai sair desse recorte, vai fazer o paralelo ali no estabelecimento hoteleiro temporário, em que aqueles que pagaram o valor para permanecer durante algumas horas, necessariamente entendem que a sua segurança está resguardada. Então, a forma como esses invasores entraram mostra uma facilidade absurda numa segurança que mostrou-se falha desse estabelecimento privado de hotelaria. Outro fator, no âmbito criminal, é claro que o hotel não tem nenhuma responsabilidade com crimes que possam ter ocorrido na imputação da responsabilidade penal, digamos assim. Se houve uma agressão, as ameaças de morte que o jogador sofreu, o estabelecimento ele não responde de forma solidária, claro, só se estivéssemos falando em crimes ambientais. Nesse caso, o estabelecimento hoteleiro ou motel pode sim ser acionado pelo jogador, pelas vítimas, se somente o jogador ou outras pessoas no meio dessa orgia surubal foram vítimas de algum crime, podem acionar na forma indenizatória, porque aí sim há uma responsabilidade desse estabelecimento. E a gente está falando de um grupo enorme de pessoas, são 7 indivíduos que adentram o motel e ainda há informações de que um deles ou mais estaria armado. Então a gente vê uma pressão que acontece lá dentro desse local enorme. Ali crimes expressos, né? Flagrante, expresso. Não houve a possibilidade, né, da prisão em flagrante desses que invadiram o hotel e tiveram o intuito, sim, da prática de alguns crimes, mas pelas investigações e pelo que a gente leu nos noticiários, eles foram identificados. Inclusive eles foram identificados porque um deles postou uma foto com todo o grupo nas redes sociais, dizendo alvo encontrado com sucesso, vontade de 37 milhões de loucos. Então, ou seja, eles mesmos postaram as fotos nas redes sociais, dizendo, com a cara aberta, a cara limpa, dizendo que tinham encontrado o alvo, e que nesse caso o alvo era o Luan, obviamente. E doutora, por que eles queriam encontrar o Luan? Qual era o motivo de ter ido atrás do jogador Luan em específico? Antes de falar do motivo, você falou algo que é muito curioso. A vaidade, o egocentrismo daqueles que praticam crimes por vaidade. Por ali, ele estava sendo aclamado praticamente como herói, esse criminoso, pelo todo o bando, né, de torcida. Não todos, porque acredito muito daqueles que integram, a maior parte de torcidas organizadas são pessoas que querem realmente torcer pelo time, amam de paixão seu time, mas alguns infiltrados ali que ali estão. Então é muito interessante que não é incomum criminosos eles se entregarem de bandeja para a identificação muito fácil, porque eles querem assinar esse crime.
Agora, quais os motivos, quais as razões? A gente não pode justificar nenhuma razão para aqueles que praticam crimes. Com certeza. Mas alguns motivos fazem com que os torcedores se sintam insatisfeitos com os jogadores. A época da Copa, que foi aqui no Brasil, da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, eu estava lotada em uma delegacia que abrangia o Itaquerão. E eu lembro que, à época, o centro de treinamento do Corinthians foi invadido. Eu identifiquei muito facilmente ali os invasores, até porque eles não tiveram nenhum problema em esconder as suas identidades, e através de imagens a gente identificou que faziam parte da torcida organizada Gaviões da Fiel. E ali a gente viu que a principal razão, não existe razão, mas a principal insatisfação é o que move esses atos violentos, os jogadores não estarem correspondendo ao desempenho esperado pela torcida. Então, são derrotas consecutivas, são resultados pífios, perto da expectativa dessa torcida organizada, desses alguns, né, integrantes dessas torcidas organizadas que esperam e amam o seu time, mas esse amor ultrapassa, ele chega a ser até doentio, até dando ensejo a práticas criminosas, quando o seu time não corresponde às suas expectativas. Eu vejo também que há uma insatisfação muito grande com o salário que esses jogadores recebem. A gente está falando do Luan, um atacante que chegou em 2019, 2020 pelo Corinthians para ser o principal nome da equipe. E ele não entra em campo desde 2022. Então a gente já está aqui no meio de 2023, a gente tem um jogador que está praticamente 1 ano e meio desligado do campo, isso eu quero dizer. Ele continua treinando, ele continua recebendo um valor, não traz resultado porque ele não joga. E o valor que ele recebe por mês não é baixo, R$800 mil. Então você acha que essa motivação financeira também pode ter sido um motivo, mesmo que não plausível, mas para esses criminosos chegarem até o Luan e cobrarem algo, por exemplo, Luan, saia do clube, rescinda o seu contrato e ainda vá embora sem ter dinheiro no bolso. Não é para o clube ter esse ônus, né? Eu acredito que esses valores astronômicos, né, que saem da nossa esfera de entendimento comum, né, são realmente valores pagos a superstars, a popstars, traz uma responsabilidade, sim, para eles. Este valor que é pago para esses grandes astros do esporte, principalmente o que a gente vê são os astros de futebol masculinos, homens. Mulheres, elas não têm as jogadoras de futebol não têm essa ascensão astronômica de superstar, de popstar. E, claro, causa revolta, ainda mais no contexto social que a gente vive aqui no Brasil, em que existe uma desigualdade social, econômica muito grande, muita miserabilidade, muita fome, e o esporte, o futebol, acaba sendo o único motivo de alegria do brasileiro, daquele que sofre diariamente para poder realmente ter um pão no final do mês. E quando esses jogadores tratam com deboche essas torcidas, esses que amam realmente seus times, não se esforçando, como esses trabalhadores se esforçam, acordando de madrugada, pegando ônibus lotados, praticamente simulando pessoas enlatadas dentro de ônibus, sem o menor conforto, trabalhando mais de 20 horas por dia, no final do mês não conseguindo ter um salário adequado para uma dignidade de uma subsistência, e ali o motivo da sua alegria, com aqueles salários astronômicos, né, pagos aos astros, aos superstars, eles tratam com desdém, não colocando o mesmo empenho, o mesmo amor, a mesma paixão e dedicação para aqueles que estão ali como espectadores, consumindo esse entretenimento. Claro que é uma confusão ali de paradigmas, né, sociais que a gente não tem uma desculpa. Eu sou muito mais prática, porque a minha parte é a parte do sistema de justiça criminal, que a gente tenta ali buscar a autoria do crime e a materialidade para dar uma resposta do Estado penal. Mas se a gente for buscar, Léo, antes o porquê, as razões, os motivos, claro que a gente tem uma gama enorme de razões que possam motivar pessoas a ultrapassarem limites legais, praticarem crimes, até serem responsabilizados no âmbito penal
E ali, claro, ainda mais esse prejuízo, não só o prejuízo sentimental em que seu time não corresponda ali de fato, né, à expectativa, mas também pagar de forma a responsabilidade, ser penalizado no âmbito criminal. É importante a gente fazer uma linha do tempo de quem é o Luan dentro desse clube e a gente não quer contar por que isso aconteceu, porque nada justifica o caso dele ter sido agredido, ameaçado, nada disso, mas é importante a gente ressaltar que 2019, final de 2019, começo de 2020, ele entra no Corinthians, aí ele passa esse tempo no Corinthians, no meio de 2020, meio para o final daquele ano de 2020, ele perde 2 amigos. Esses 2 amigos do Luan, ele considerava um irmão e o outro o melhor amigo. E ele já tinha perdido o pai. Então esse melhor amigo, que na verdade era um grande irmão para ele, era como se fosse uma figura muito importante. Só que esse rapaz veio a falecer. Então, nesse meio tempo, final de 2020 e 2021, ele entra em uma depressão. Então ele, de fato, tem alguns problemas psicológicos. Junto com esses problemas psicológicos, ele começa a ser atendido pela equipe de psicologia do Corinthians, que obviamente existe, né? Toda aquela equipe médica que dá o amparo para o jogador. Só que ele fica lesionado. Enquanto ele está recebendo esse amparo, ele lesiona. E ele diz que ele não conseguia nem andar. Então tudo isso fica mais complicado. Tanto que ele pega 3 ou 4 gerações de técnicos do Corinthians, inclusive a atual do Vanderlei Luxemburgo. E ele pede para voltar porque agora ele se vê em situação de campo, de jogo, está pronto, preparado. Mas o Vanderlei Luxemburgo não o coloca para teste no campo. Então, há também aquilo dele dizer que o clube tem alguma responsabilidade por não tê-lo colocado em jogo. Uma vez que o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro, já tinha tentado uma rescisão de contrato, mas o jogador recusou. Então, o que o Duílio disse? Eu não posso simplesmente rescindir o contrato por conta do clube, sendo que eu não tenho dinheiro para pagar. Então, ele continua dentro do Corinthians e recebendo os R$800 mil por mês. Eu só quis colocar essa história para a gente entender que não é... Ele não chegou no Corinthians ontem, já foi agredido, procurado, caçado. Não, ele tem uma história dentro do clube. Hoje o Luan tem 30 anos, ele já tem uma história dentro do Corinthians e, como eu disse e repito, ele chegou para ser o principal nome do clube. E, doutora, tira uma dúvida para mim. Ele decide não prestar queixa, por medo, enfim, por qualquer outra coisa, né? Ele decide não ir à polícia. O caso ele vem à tona porque ele é um jogador famoso, né? Ele faz uma postagem na rede social com o short ensanguentado, e ele não decide colocar isso em pauta na polícia. O que acontece? Quando a gente fala em crimes, por exemplo, a ameaça, que existe uma disponibilidade ali da vítima em representar ou não, existe, então, a autonomia da vítima. Mas outros crimes ocorreram, não só as lesões corporais graves, mas também a invasão, quebra de objetos, furto, roubo. E ali independe da vontade da vítima para que as investigações, elas continuem e deem seja continuidade. Então, a vítima ela não tem ali o poder de recusar que as investigações continuem, até porque existem crimes indisponíveis de ação penal pública incondicionada. Então, misturado em crimes realmente que dependam de representação, tem crimes que não dependem de representação. Por isso que as investigações ocorreram. Mas em relação às ameaças que ele sofreu e a lesão corporal, por ele não ter denunciado isso de fato, feito um boletim de ocorrência, enfim, tendo feito a queixa na polícia, o que acontece em relação a esses crimes, mesmo que esses rapazes que incitaram essa violência e praticaram o crime tenham sido identificados? Eles têm o prazo prescricional, ou seja, se não houver uma denúncia no período do prazo prescricional dos crimes, haverá impunidade, sim. E, doutora, qual que é esse período de prescrição? Depende do crime. Se forem crimes apenados de 1 a 2 anos, o prazo prescricional é de 4 anos, mas depende dos crimes ali. Então, o prazo, ele vai variando de acordo com a pena em concreto daquele crime. E, na sua opinião, por que o jogador Luan não fez a queixa? Existem vários fatores que condicionam a vítima não ter coragem de denunciar. Desde o aspecto midiático, em que aquela vítima, principalmente uma vítima como ele, que é famoso, sabe que, havendo uma denúncia, mais imprensa haverá em relação a esse fato, e até mesmo uma situação em que
a vítima, ela se sente constrangida e envergonhada. A gente está falando aí num contexto em que ele foi vítima dentro de um entretenimento surubal, uma orgia, né, sexual. E ali, talvez ele não queira dar mais visibilidade, mesmo sendo vítima de atos criminosos, e não queira reviver esse episódio que, claro, em uma sociedade em que existem jogadores que são aclamados e amados, muitas vezes por crianças, causa um certo tipo de estranheza. Não que a vítima ela tenha necessidade de se sentir constrangida e envergonhada, independentemente da forma como o crime foi praticado. Mas a gente está tentando percorrer um raciocínio que muitas vezes impede aquela vítima para que ela denuncie. E doutora, quando a gente fala em mais pessoas dentro de um quarto de motel, estava o Luan, 5 amigos e 4 garotas, certo? E nesse sentido não existe nenhuma proibição em que as pessoas pratiquem sexo grupal. Claro que moralmente a sociedade ela não aceita muito essa diversidade coletiva na prática do sexo. Se não há violência, se todos ali são maiores, todos ali anuíram para essa prática, não existe nenhuma vedação legal. Você acredita, você falou no começo da nossa entrevista, né, me veio isso na cabeça agora, que de fato alguns desses integrantes, provavelmente uma mulher ou um desses rapazes, informou que o jogador Luan estava dentro daquele quarto de motel e foi assim que esses 7 indivíduos que invadiram o quarto conseguiram chegar até o jogador? É um raciocínio dedutivo, né? Não estou nas investigações, sim. Mas, claro, automaticamente, num raciocínio complexo que a gente faz, o que a gente faz para tentar identificar o autor do crime e a materialidade daquele crime? A gente tem uma leitura muito dos periféricos. Então, quando a gente percebe que existe uma prática grupal de sexo dentro de um estabelecimento, que no caso hoteleiro, fechado, 4 paredes, informações como essas informações vão passar para outras pessoas. Claro que o mais comum é que essas informações tenham sido ali divulgadas, vazadas por quem participou desse sexo grupal. Até porque, como estávamos falando, quem se dirige a um motel, geralmente se dirige dentro de automóvel, ele não entra a pé em um motel. Considerando que esse foi um crime premeditado, eu acredito que tenha sido, até porque já deveriam estar atrás do Luan há algum tempo e através dessa oportunidade conseguiram chegar até o jogador. Você acha que já poderia ter sido seguido algumas outras vezes, ou que estava sendo seguido? As investigações vão realmente dar o norte, e se foi sim premeditado, tudo indica que sim, com um conjunto de pessoas, a gente pode falar que é uma associação criminosa para a prática do crime, ali dos crimes que foram feitos. Inclusive, a gente tem uma outra informação bastante importante, que em 2013 nós tivemos um incidente fatal no estádio da Bolívia, no qual o Corinthians jogava contra o San José, numa partida válida pela Libertadores. E a torcida do Corinthians soltou um sinalizador marítimo e acertou uma criança, na verdade, era uma criança, um adolescente de 13 anos, que era o Kevin Espada, e esse adolescente veio a falecer justamente por conta do impacto, né, desse sinalizador. E por coincidência, 2 dos rapazes que foram presos na Bolívia faziam parte desse grupo de 7 indivíduos que invadiu o motel que estava o jogador Luan. E o que me vem na cabeça é isso, é que pode ser uma mera coincidência, mas que na verdade para mim já é uma parte ali da torcida, eu acho isso muito triste, que já está nesse meio criminoso ou que de alguma forma incita esse tipo de violência ou qualquer outro tipo de violência, certo? Essa reincidência não é um fato, uma coincidência. Essa reincidência é até estudada pela criminologia, os atos repetidos por criminosos, quando não existe uma responsabilização penal adequada, proporcional àquele ato criminoso, não só a sinalização do Estado da impunidade, não só a impunidade ela prevalece, mas também uma sinalização de que tudo bem reiterar na prática criminosa. Por isso que é tão importante a identificação dos criminosos e a responsabilização penal de forma adequada, para que seja também ali
para que seja exemplar o fato de que o Estado não está conivente com atos criminosos, mesmo na forma omissa ou incompetente, em poder dar uma resposta para aqueles atos. Então, não é uma coincidência, esses atos eles tendem a ser reiterados, a reincidência tende cada vez mais a ser reiterada quando não existe uma resposta adequada e proporcional, penalizando aqueles que praticam crimes. Quando a gente coloca uma torcida organizada como a Gaviões da Fiel, a gente sabe que é uma torcida gigantesca, esse fato desses membros fazerem parte da diretoria da Gaviões da Fiel, ou mesmo que não fosse a diretoria, mas que fosse parte de uma torcida organizada, as investigações se tornam mais difíceis por conta de ser um grupo organizado, por conta de fazerem parte de uma organização de um clube de futebol? Não, se tornam até mais fáceis, inclusive para a identificação. Claro que a técnica de polícia judiciária, através de inteligência policial, nós temos que ter indícios. E esses indícios ficam muito latentes quando um grupo ali, de forma reiterada, pratica crimes. Claro que a identificação fica muito mais fácil, porque não são desconhecidos, fazem parte de um contexto. Não, isso é terrível, porque eu fico imaginando como que, né, essas pessoas que são apaixonadas pelo futebol, e a gente sabe que muitas vezes essa paixão ultrapassa os limites, mas é tão interessante a gente ver quando soltam fogos de artifício, quando fazem festas, de fato para uma festa, e não para algo assim. Eu digo isso porque a gente também tem informação de que eles soltaram fogos de artifício de dentro do motel por terem conseguido encontrar o alvo. Né? Ou seja, eles estavam comemorando de que conseguiram pegar o Luan. E doutor, o que acontece daqui para frente, na sua opinião? Como que essas investigações vão continuar? Elas continuam já com a atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário, todos os atos são realmente balizados na esfera legal, mesmo para imputar um crime a alguém, principalmente para imputar, não mesmo, mas principalmente para se imputar um crime a alguém, todas as balizas constitucionais, de processo penal, legais, devem ser respeitadas. Então, dentro do crivo legal, essas investigações continuarão. Se houver uma interceptação telefônica ou todos os meios de prova ali para que dê uma robustez para a condenação, haverá toda a instrumentalização para o conjunto probatório. E mais uma vez te questiono, mesmo o Luan não tendo prestado queixa na delegacia, esses 7 indivíduos que participaram desse ato contra o Luan, eles podem ser denunciados pelo Ministério Público? Com certeza podem, porque, por exemplo, a associação criminosa é um crime que independe da vontade da vítima para que o criminoso seja responsabilizado. Existem crimes que dependem da vontade da vítima e esses crimes dão uma disponibilidade para a vítima denunciar ou não. Outros crimes que ali foram cometidos, mesmo a vítima não tendo interesse que o Estado dê uma resposta penal para aqueles criminosos, o Estado irá agir, porque são crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, são crimes que independem da vontade da representação da vítima para que o criminoso seja responsabilizado. Maravilha. Doutora, mais algum ponto que você quer trazer aqui para a nossa entrevista que ainda não falamos? Mais algum detalhe sobre o caso Luan? Eu acho que cada vez mais eu vejo essa violência, esses atos selvagens, contaminando o esporte, que deve ser familiar. O esporte é saúde, o esporte é vida, é entretenimento. E é muito triste que a gente deixe com que essa contaminação para o esporte, para o futebol, continue. Então, a sociedade como um todo tem que também pôr um basta, um ponto final nesses atos de selvageria e criminosos misturados aí no futebol. Com certeza. O Luan, logo depois das agressões, ele postou uma foto nas redes sociais dele e com shorts manchados de sangue, enfim, né, após as agressões, e ele colocou a legenda, não é só futebol. A gente vê muito essa frase, né? Mas é muito legal a gente ver essa frase, nunca é só futebol, não é só pelo futebol. Quando a gente vê um jogador ali abraçando uma criança que é fã, quando a gente vê um momento de comemoração, quando a gente vê um ajudando o outro por conta do futebol, por conta do esporte, aí sim. Mas quando envolve violência é muito triste, né? Eu concordo. Então, basta, né? Basta de violência. Com certeza.
Nos campos, dentro e fora, chega de violência. E outra coisa, a gente sai de casa para ver nosso clube, para voltar para casa felizes, independente do resultado, mas a gente foi lá por conta de um show, um espetáculo, né? É gostoso reunir as pessoas que estão torcendo para o mesmo clube, é gostoso essa disputa amigável, de você ir lá ver os jogadores que você ama, isso é bom demais, mas quando envolve violência, realmente, a gente tem que dar um basta nisso. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, nosso canal aqui está de portas abertas. Eu que agradeço. Gente, hoje trouxemos para vocês mais detalhes sobre o caso Luan, o jogador do Corinthians que foi agredido em julho de 2023, faz pouquíssimo tempo, dentro de um motel na Barra Funda, aqui em São Paulo. Nesse incidente, um grupo de 7 indivíduos da torcida organizada Gaviões da Fiel participou, né, dessas ameaças, dessa agressão contra o jogador Luan. Importante ressaltar que o Luan já vinha treinando separado do elenco do Corinthians já há algum tempo e no final de julho deste ano ele rescinde o contrato com o Corinthians e volta para o Grêmio, local no qual ele já jogou pelo clube. Fico aqui, meu muito obrigado a todos vocês que participaram aqui da nossa entrevista. Nossas redes sociais estão à disposição e eu vejo vocês na próxima semana com mais um Casos de Polícia. Não é só futebol, quando permeia a paz, quando permeia as comemorações, quando permeiam as coisas boas dentro do nosso esporte. Basta de violência nos estádios, basta de violência fora dos estádios, basta de violência no esporte. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.